Bom dia, bem-vindos a mais um webinar da Qualitours. Eu sou Manuela Andrade. Hoje eu estou com a Gláucia, da Regent, que vai nos contar as novidades da companhia. A gente vai falar um pouquinho para vocês. Olá, bom dia a todos. Queria agradecer primeiramente a Qualitours, né, pela parceria, pela oportunidade de estar com vocês esta manhã. E eu vou mostrar um pouquinho do que a gente tem de novidade e falar o máximo que a gente puder aí nesse bate-papo sobre algumas coisas que estão acontecendo de novidade. Ótimo. Legal vocês saberem que essa apresentação está sendo gravada, então vocês poderão acessar posteriormente e dividir com suas equipes, seus colegas do mercado também. Vocês vão perceber que todos estão com o áudio fechado, mas vocês podem fazer perguntas por escrito. A gente vai fazer a apresentação e ao final nós responderemos todas, tá bom? Começando a falar da Regent, a Regent é uma das companhias líderes de luxo do mercado, realmente referência de serviço, conforto, e ela é hoje a companhia mais inclusiva dos mares. Ela é a companhia que realmente se diferencia por ter um all-inclusive, de fato, all-inclusive, né? Com, inclusive, passeios em terra, bebidas alcoólicas, não alcoólicas. A gente vai falar um pouquinho mais para vocês. Então, como a Manu acabou de dizer, quando a gente oferece o produto Regent, o que você, né, como consultor e o seu cliente, ele vai ter incluso em tudo isso que a gente está falando, de que é all inclusive, né? A gente costuma dizer que a companhia é a mais inclusiva e exclusiva exatamente por isso. Então, desde as taxas portuárias, gratificações a bordo, o open bar que a gente oferece, ele é 24 horas e são bebidas premium, né? Desde uma vodka Grey Goose para cima, um whisky 18 anos, tem 5 tipos de champanhe a bordo, não é espumante, apesar de ter vários espumantes, né? Um service 24 horas e, como a Manuela acabou de dizer, o nosso grande diferencial são as excursões em todos os portos que o seu cliente parar. E ele tem uma gama muito grande, um leque muito grande de opções para escolher de excursões ilimitadas. Então, o que vai limitar o seu cliente nisso, nessas limitações, né? É a limitação dele mesmo de ter um pique para fazer passeio todos os dias e o tempo que esse navio vai ficar parado no porto. Mas assim, mais para frente eu vou mostrar algumas saídas para vocês entenderem a quantidade de passeios mesmo que a gente tem, tá? Isso é muito interessante, que em vários destinos o cliente consegue fazer uma excursão de manhã e uma excursão à tarde, ou fazer uma excursão em um dos períodos, no outro ficar livre para fazer compras ou para dar uma volta na cidade. Isso faz muita diferença e isso é uma das coisas que a gente sempre recomenda que coloque no papel para comparar com outras companhias, porque isso acaba fazendo uma diferença no preço muito grande. Né? A gente vai falar mais disso também. Exatamente. E o bacana é que vocês também, como isso já está tudo incluso, você vai simplesmente passar um PDF com todas essas opções para o seu cliente, ele vai escolher e a gente entra no sistema e faz a reserva. Então, você não vai ter o trabalho de contratar um DNC local, de fazer isso por fora. E o bacana é que a comissão está inclusa também nisso, né? E o restaurante aqui que eu pulei, os restaurantes, inclusive de especialidade, não tem taxa adicional, eles já estão inclusos, a gente só precisa se preocupar em fazer as reservas, porque como eles são pequenininhos, então a gente tem que fazer uma reserva antes, tá? O bacana também é que os nossos preços estão todos em reais, né? Preços fixos, 20% de entrada e 9 vezes no cartão. Isso ajuda bastante. Ajuda, facilita, né? Então, aqui, falando um pouquinho da nossa frota, hoje a Regent Seven Seas, ela tem 4 navios, né? Aqui eu vou falar um pouquinho do Voyager e do Mariner Navigator, são navios considerados de médio porte, que comporta de 490 a 700 passageiros. Eu acho legal vocês prestarem atenção na quantidade de tripulantes que tem para atender a quantidade de passageiros, né? O rateio é muito importante, né, quando a gente pensa numa companhia de luxo, da excelência do serviço.
E o Voyager, ele foi inteirinho remodelado em outubro do ano passado, né? Super recente. O Navigator passou por uma remodelação em maio, também tá lindo. O Mariner passou pela última remodelação dele em 2015. E o próximo agora vai ser em abril do ano que vem. Então, também é uma companhia que se preocupa em sempre deixar todos os navios em excelente estado. Eu quero mostrar um pouquinho de como que ficou a remodelação do Navigator, tá? Então, eu vou mostrar algumas fotos para vocês. Eu acho legal falar o tamanho dele, né? O Navigator é o nosso menorzinho, né? Ele é para 490 passageiros, ele tem 42 mil toneladas. E muitos clientes preferem os navios menores. E tem vários clientes que a gente sabe que gostam muito do Navigator. Por ser um navio menor, ainda mais intimista, né, do que os demais. Então é legal saber que existe um navio menor na companhia. Esse é um ponto bem interessante. Então, aqui uma das nossas suítes, né, a Navigator Suite, ela é uma categoria intermediária. É uma intermediária que eu falo acima da penthouse, tá? Ela tem, acho que, aproximadamente uns 75 metros quadrados. Essa é uma penthouse que tem 42 metros quadrados. Eu gosto sempre de destacar que na Regent sempre vai ter essa sala, né? Porque aqui a gente consegue, inclusive, colocar uma terceira pessoa, tá? Todas as cabines, todas as suítes, perdão, de Regent tem um walk-in closet, que eu também acho interessante, porque você tem como deixar, o seu cliente tem como deixar tudo organizadinho lá, malas, não fica nada esparramado pelo quarto, embaixo da cama. Para todos os clientes já é maravilhoso. Para brasileiro, devia ser item básico, porque normalmente viajam com muitas malas e ficar com as malas no meio do quarto é muito incômodo. Você ter um walk-in closet faz realmente toda a diferença. Você desfaz sua mala, deixa tudo ali, as malas podem ficar no walk-in closet, ou mesmo pedir para a tripulação guardar. Sim. Isso também é uma alternativa. Também. Então é muito confortável, muito espaçoso. Lembrando que as nossas suítes começam com 28 metros quadrados e todas com varanda, tá? Uma foto da biblioteca. O cassino, a gente tem todos os navios de Regent, ele é mais de estilo Monte Carlo do que Vegas, então assim, ele é pequenininho, mas ele é super completo, é um dos ambientes que ficam abertos até mais tarde. O Compass Rose também é o nosso restaurante principal de todos os navios, tá? Ele serve café da manhã, almoço e jantar à la carte. O La Verenda também acompanha em todos os navios, é o único buffet a bordo, mas é um buffet diferenciado. É um buffet muito sofisticado. Isso é uma das coisas que a gente sempre fala nos nossos treinamentos, diferenciando as companhias de luxo. De quando a gente fala em buffet, muita gente torce o nariz. E quando a gente fala num buffet, num cruzeiro de alto padrão, especialmente na Regent, a gente fala de tudo exposto em pequenas quantidades, tem sempre alguém para te servir, ficam pequenas ilhas com o alimento assim, em pequena quantidade, sendo reposto o tempo todo, e alguém te serve, outra pessoa leva o seu prato até a mesa. Então é um buffet realmente diferente. E o que é servido também. Então a variedade de saladas, por exemplo, né? Salada, lagosta, caviar. Eu falo, buffet de lagosta e caviar fica fácil, né? Ele é realmente diferenciado. E é um buffet também que serve café da manhã, almoço e jantar, tá? Aqui é um dos lounges, o Coffee Connection também a gente tem em todos os navios. Ele é um ambiente bem legal, porque aqui o seu cliente tem a possibilidade de experimentar cafés do mundo todo, tem jornais, revistas, enfim. Um dos lounges, né, o conceito assim de Regent sempre vai ter vários lounges dentro dos navios, exatamente para o seu cliente ter a oportunidade de desfrutar, como já está tudo incluso, né? Tomar um drink antes, após o jantar, ou depois do almoço, dar uma relaxada. Sempre tem uma musiquinha ao vivo à noite, um pianista, um saxofonista, um jazz, um blues. Então, é bem agradável. Tudo muito tranquilo, tá, gente? Esse é o Voyager, que também ficou linda a remodelação dele. Eu achei que eles tiveram, assim,
uma pegada, sabe? Um quê de Explorer. Tem várias cores aqui que a gente teve a oportunidade de conhecer o Explorer no final do ano e que ficou bem parecido. Então, esse aqui é um dos lounges que eu achei que ficou muito bonito. O seu lugar de jogos, né? Tem muita gente que curte, principalmente pessoas um pouco mais velhas. Esse é o Compass Rose, dentro do Voyager, bem parecido um pouquinho com o Navigator. Essa é uma categoria standard, tá? Então, essa é a categoria que a gente começa, com 28 metros quadrados, tem 7 metros de varanda. Essa é uma Grand Suite, ela tem aproximadamente 80 metros quadrados. Assim, todas as... É um detalhe, mas eu acho legal dividir detalhe, porque eu acho que... Eu falo que a gente vende Regent pelo detalhe, né? Pelos detalhes e principalmente pelo serviço. E para os clientes que valorizam detalhes. Então, assim, eu falo que é um luxo para pessoas que estão acostumadas com esse tipo de tratamento, de serviço, desse mundo, na verdade, né? É um luxo discreto, é um luxo sem ostentação, mas um luxo de muito bom gosto. Então, vocês vão perceber pela decoração que é tudo bem requintado, mas sem muito exagero. O luxo da Regent está muito ligado a dois principais pontos. Um deles é o espaço. Realmente, os navios da Regent, eles são os mais espaçosos, assim, os corredores são largos, as cabines são grandes, o banheiro é grande sempre, mesmo na primeira categoria de cabine. Então, o conforto, o espaço é um ponto alto da companhia, e o outro é serviço, né? A taxa de hóspede por tripulante entre um ponto... Nos 3 navios que eu falei para vocês, é de um tripulante para 3 hóspedes, né? E sempre quando vocês virem a quantidade de passageiros que a gente leva a bordo, a gente poderia levar o dobro, muitas vezes o triplo. Por isso que a Manu está falando faz sentido, porque é um navio muito espaçoso para pouquíssimas pessoas a bordo, né? Então, isso é uma outra coisa interessante, é que você nunca sente que o barco está cheio. Você nunca tem fila, você nunca chega num restaurante, num café para ficar esperando. Ou não, isso não vai ter nunca. Isso nunca acontece. As pessoas não se encostam, não tem fila em elevador, sobra espreguiçadeiro na piscina, então assim, é tudo muito tranquilo. Falando um pouquinho aqui continuando falando do Voyager, a gente está com um programa de wellness muito interessante, que vai até setembro desse ano, e a gente recebeu ontem uma informação fresquinha que, devido ao sucesso, eles vão continuar oferecendo essa experiência também para 2018. Então, o que é isso? A gente fala que cuidar também do bem-estar é um luxo, né? E ter esse serviço a bordo, então, no Regent Seven Seas, é realmente um privilégio. Então, são algumas saídas selecionadas que tem esse programa, são 10 programas a bordo que o seu cliente pode escolher, dentre eles aula de meditação, yoga, tai chi, e sempre finaliza com uma massagem dentro do Canary Range, tá? Que o Canary Range, ele é o nosso spa, que acompanha a Regent em todos os navios. Eu não sei se vocês sabem, mas é um dos mais renomados nos Estados Unidos. Aqui embaixo eu coloquei as saídas que a gente tem nesses programas. E eu vou dar um exemplo. Por exemplo, existe um dos programas que você tem a oportunidade de, em Veneza, conhecer o Museu dos Perfumes. A Manu que está aqui, que ama história, eu pensei nela quando eu vi esse programa. Você tem a possibilidade de conhecer histórias sobre os perfumes venezianos, que são os mais famosos no mundo, né? E existe a possibilidade do seu cliente fazer uma consulta totalmente exclusiva, e a pessoa vai falar todas as características dele e ele vai fazer um perfume exclusivo para ele, com as características dele. Finalizando essa experiência, para no jardim do palácio, que eu não lembro o nome, que é tudo muito difícil para lembrar as palavras, dos nomes, faz uma aula de meditação exclusiva nesse jardim.
Na Grécia. E o cliente, depois de uma situação dessa, ele quer voltar para Veneza todo ano para comprar o perfume, né? E assim, ele já garante outras vendas. Exatamente. E o bacana é que assim, são pouquíssimas pessoas em tudo que eu falo quando a gente está falando de vídeo, tá? Principalmente os passeios terrestres. De 20 a 25 pessoas, e aqui eu estou falando de metade. Então, é tudo muito pequenininho, pouquíssimas pessoas mesmo. Então, havendo interesse, também existe essa experiência a bordo, tá? Do wellness. Agora eu vou falar do nosso queridíssimo, né? O nosso produto que está fazendo aí muito sucesso e que é o Explora. Ele foi inaugurado em julho do ano passado. Quase um ano de vida. Pois é, gente, passa muito rápido o tempo, né? Então aqui eu trouxe um videozinho para mostrar para vocês, só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. É um vídeo rapidinho, de 1 minutinho, tá? Caso alguém tenha alguma dificuldade de visualizar, nos avise que isso vai ficar no nosso site. Então, falando um pouquinho aqui das características do Explora, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá para a gente ter uma sensação um pouquinho aí de como que ficou esse produto incrível. Então, ele realmente daqui a pouco vai fazer 1 ano de vida. Ele é um pouquinho maior do que os navios que a gente tem hoje. Ele é para 750 passageiros, ele tem 56 mil toneladas, então é um navio aí ainda de médio porte, mas que a gente poderia colocar tranquilamente umas 2.000 pessoas a bordo, né? A gente está levando só 750, então é um navio ainda mais exclusivo em termos de espaço interno para o seu cliente. Tá? E o que eu comentei do serviço, que é um tripulante a cada 1,38 hóspedes. Praticamente um para um. E isso é interessante mencionar, que essa conta é feita considerando a capacidade máxima do navio, considerando que tem 750 passageiros a bordo. Isso aí. Você sempre tem algumas cabines single, você tem, às vezes, uma cabine disponível, numa saída. Então, você chega em 1 para 1 muito fácil. Isso significa que alguém
para cuidar de você, te atender, te mimar o tempo todo. Então, isso faz Exatamente. toda a diferença. Aí, como ele é um navio que realmente ofereceu a possibilidade de se fazer espaços grandes, né? Nós temos suítes de 28 metros quadrados a 360 metros quadrados. Então, essa foto que vocês estão vendo é de uma suíte, é a sala de uma suíte, tá? Ela é única dentro do navio, ela fica no 14º deck, ela tem uma vista de 270 graus, ela tem 2 quartos, ela acomoda até 6 pessoas, só de varanda ela tem 89 metros. Aqui eu fiz um pupurrizinho para tentar mostrar um pouquinho mais, né, de foto de como ela ficou. Então, a gente tem o quarto master, o closet, essa foto embaixo aqui do lado esquerdo é o hall de entrada, e a direita é a continuação do living room, tá? Então, vocês podem ver que dá para ver pela janela, né, a varanda, que ela dá a volta na suíte inteira, tá? Nessa suíte, a gente tem o spa privativo dentro dela, esse é o spa. Essa porta dourada fosca é a sauna privativa. Essa suíte ela tem motorista particular em todos os quartos. Enfim, é realmente uma suíte diferenciada, né? Por incrível que pareça, gente, ela é uma das primeiras que vende, viu? Dentro do navio. Ela está sendo bem concorrida. Aí aqui eu vou mostrar um pouquinho das outras categorias de suíte e eu quis deixar a metragem para vocês perceberem mesmo quão grandes são as suítes, né? Então a nossa master ela vai até 195 metros quadrados. Aqui ela não tem 2 quartos, eu só quis mostrar que a gente tem como deixar uma cama king e se a pessoa quiser separar para 2 twin, tá? Essa varanda aqui tem 90 metros quadrados. Maior que muito apartamento. Que o meu, inclusive. Essa é uma Seven Seas, que vai até 85 metros quadrados. E aí chama atenção para os detalhes, né? As flores, né, que vocês estão vendo em todo o navio, todas são naturais. A gente tem um departamento que só cuida desses detalhes, sabe? O seu cliente vai passar um dia de manhã, vai estar um arranjo. À tarde já vai ter outro arranjo. Então, e tem pessoas que isso faz toda a diferença, né? De não ser artificial. Eu gosto de dizer que o luxo da Regent é um luxo despretensioso. Não tem aquele exagero, né? Essa coisa de querer mostrar. É realmente nos detalhes, de você se sentir em casa, se sentir cuidado, perceber que tem alguém olhando todos os detalhes. Eu falo que é um hotel 5 estrelas flutuante, né? E a vantagem de não ter que ficar desfazendo mala. Então, essa é uma penthouse que vai até 58 metros quadrados. Essa é uma concierge. No Explorer, a gente conseguiu ganhar 10 metros a mais, 10 metros quadrados a mais dos outros navios que a gente tem hoje, né? Que a concierge tem 28 metros quadrados nos 3. No Explorer, a gente está com 38. Gosto de chamar atenção para o banheiro, né, 2 cubas, a maioria está acima da concierge, já tem 2 cubas na Explorer. Os amenities daqui, da Standard e da concierge, é a L'Occitane, essa linha nova que eles lançaram. E acima da concierge a gente tem também a Guerlain, no Explorer. E nos outros navios, quem acompanha a gente é a L'Occitane e a Hermès, tá? Vocês podem perceber o tamanho da varanda, né? Sempre cabe tranquilamente 2 espreguiçadeiras, mesmo na Standard. Essa é uma Standard, tá? A maioria dos projetos, do design das suítes, eles tentaram colocar a cama virada para a varanda, que eu acho bem bacana essa proposta, porque a pessoa já acorda com aquela vista linda, né? Do mar, do céu. E essa aqui é a nossa Standard, tá? Com 28 metros quadrados. Todas também aqui no Explorer tem o walk-in closet, tá? Mostrando um pouquinho a parte social, né, do navio. Então, como vocês viram no vídeo, apareceu essa foto. Esse é o lobby principal. Aqui é uma vista atrás do lobby, né? Então, assim, são mais de 183 luzes de cristais no Explorer. Tem mármore Carrara, a quantidade que foi colocado de mármore Carrara dá para preencher 5 quadras de futebol americano.
Então, realmente, eles capricharam aí nesses materiais que são caríssimos, né? Foram gastos 490 milhões de dólares para construir esse navio. Então, tem muita peça de Murano, tem muitas peças de obras de arte, tem mais de 2.500 peças de obras de arte no navio. Então, é uma galeria a bordo mesmo. A gente tem desde Monet, Chagall, Picasso. Esse é o Compass Rose, que é o restaurante principal, né, como eu já disse. Aqui, eles fizeram esse Compass Rose inspirado no fundo do mar. Então, esse busto que vocês estão vendo azul, ele é inteirinho de cristal, fora a fora, ele é maravilhoso. E não dá para ver, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui do lado esquerdo tem um outro lustre que é inspirado no ouriço. Então, são várias pontinhas, assim, todo de cristal, tá? Aqui nesse restaurante a gente fez parceria com a Versace, ela desenvolveu essa louça exclusiva pra gente. Esse é o Prime Seven, é um restaurante de especialidade, então a gente precisa de reserva, de carnes nobres e frutos do mar. É espetacular. É maravilhoso. Esse é o Chartres, é um restaurante francês, também precisa de reserva, porque ele também é de especialidade. Aqui é o Pacific Rim, que é uma culinária nova dentro da companhia, que é um pan asiático, também de especialidade. Essa peça é um detalhe na frente do Pacific Rim, ela veio da Ásia, a gente trouxe ela exclusiva para esse restaurante, né? Que existe toda uma história de simbologia nesses símbolos, nessa sincronização, quando você passa a mão, é um cilindro para trazer bons fluidos, e teve até que fazer um reforço no navio para conseguir suportar essa peça, que ela é inteirinha de bronze. Aqui é um dos lounges, como vocês podem ver, tem uns instrumentos ali no palco, porque realmente tem mesmo sempre um sonzinho em todos os lounges da Regent, tá? É importante dizer que a Regent é uma companhia com toda essa sofisticação e é um público mais tranquilo. Então você sempre tem opções de música ao vivo, opções de shows, né, o show grande no teatro ou um show menor de música, mas você não tem uma super balada ou um agito à noite. Então, normalmente a rotina dos clientes é tomar um drink em um dos lounges, né, um dos bares, janta, assiste show, muitas vão para o cassino ou vão continuar em um desses lounges onde ainda tem música ao vivo, cada dia de um determinado estilo. Então, um dia vai tocar rock, um dia vai tocar jazz, um dia vai tocar música latina, eles mudam isso, mas não é que seja uma balada, um agito, né, tudo tranquilo. No geral, as coisas acabam num horário assim, cedo. Né? Dependendo do destino. Noite, 1, 2, assim. Dependendo do destino, por exemplo, o Mediterrâneo, o Caribe, que dá uma misturada boa de idade, vai até umas 2 horas da manhã tranquilamente, tá? Os outros, né, tipo, por exemplo, o Báltico, o Mar Norte, que são destinos um pouco mais caros, né? As pessoas que realmente têm mais disponibilidade de tempo. Então, aí acaba um pouquinho mais cedo. Mas existe vida noturna, é mais tranquila, não é um navio balada. Para quem que você vai vender, oferecer o Regent, né? Muita gente pergunta, para quem que eu vendo esse produto, né? Então, assim, eu falo que são pessoas que ficam em hotel 5 estrelas, que já estão acostumados com esse tipo de serviço, que viajam de primeira classe, de executiva. São esses que você vai poder oferecer a Regent, que vai amar, vai se sentir realmente num hotel flutuante 5 estrelas, tá? Esse lounge a gente oferece um chá da tarde, típico inglês, às 16h30, todos os dias. E aqui esse Observation Lounge é um dos lounges que eu mais acho lindo, porque o pôr do sol aqui é incrível. A gente agora está com essa novidade de aula de culinária a bordo, né, que é um sucesso na Oceânia, e a gente literalmente copiou, né? A gente tem que copiar o que é bom. Então, essa aula de culinária, ela não está inclusa, ela custa aproximadamente R$300. São aulas de até 90 minutos. Se quiser fazer reserva antecipada, dá. Se o seu cliente quiser fazer a bordo, também tranquilo. Ela foi inteirinha inspirada nas escolas tradicionais francesas de culinária. Aí são 18 cooktops individuais, são estações individuais, tá?
Aqui a gente também oferece um Gourmet Explore Tour, que é uma extensão dessa aula de culinária em terra, com guia local, muitas vezes um chefe local, que vai levar o seu cliente para ter uma degustação, por exemplo, uma plantação de azeite, de azeitona, uma degustação em alguma doceria que tem algum doce típico da cidade, e sempre finaliza com o almoço ou com o jantar. Dentre eles, a gente fez algumas parcerias com o Relais Chateau e o restaurante Michelin, tá? Tem como a gente ver isso também nas saídas. Essa é uma das fotos da nossa piscina. Aqui o teatro, como a Manu falou, a gente tem show todas as noites, às 9h30. É um teatro que comporta 750 pessoas, tá? Foi feito de uma forma que o seu cliente consegue continuar tomando um drink durante o show. Tem as pessoas para servi-los. E são shows inspirados na Broadway, então é bem bacana, assim, bem colorido. As roupas são lindas, um figurino super luxuoso. A produção é bastante elaborada. Isso. Eu gosto de falar que é uma mini Broadway, né? Porque você tem um teatro mais intimista, mas uma produção bem bacana. Eles investem, sabe? Bastante nisso. E é animado. Essa é uma foto uma das que eu mais gosto também, porque é uma piscina de bode infinito dentro de um navio, né? E aqui tá dentro do nosso spa, tá? Como vocês podem ver aqui atrás, tem todos como é que chama? Me fugiu a palavra. Não é sofá, futon, enfim, uma espreguiçadeira grandona, tá? Tipo cama de casal, para relaxar. Não paga para entrar no spa, o que paga são os tratamentos, tá? Que não está incluso na Regent. É mais fácil falar que não está incluso, né? O cassino e o spa. Aqui é uma foto da biblioteca que eu gosto de mostrar, fora que ela é linda, porque todos esses canudinhos aí dourados são de cristais. E o chão dela é de couro, então para não ter mesmo o barulho, tá? Silêncio total. Falando um pouquinho das nossas categorias, né? Então aqui, desde a categoria standard, o seu cliente já vai ter champanhe de boas-vindas, pastichinhas de fruta, a L'Occitane, roupão, chinelo, enfim, todos os nossos banheiros são em mármore e pedra, a cama king size é o tamanho europeu, que é bem maior do que a nossa que tem aqui, e desde a estante o frigobar do seu cliente também vai ser personalizado e reabastecido. Isso é uma coisa que eu acho interessante falar. São dois pontos assim, chave e importantes para o brasileiro. O room service 24 horas, isso significa que se o cliente quiser pedir um sanduíche, uma sopinha, uma sopa, um omelete, qualquer coisa, às 3 horas da manhã, ele pode pedir. Se ele quiser almoçar na cabine dele, ele fica numa grande suíte, ele quer que sirvam o jantar com os 5 courses que ele vai comer 2 entradas, 2 pratos, tudo isso pode ser servido na cabine, sem nenhum custo adicional. Isso faz toda a diferença. Tem muitos clientes que gostam de ficar na cabine, de reservar uma cabine maior e ter essa opção de fazer as refeições, de fazer tudo na sua cabine. E aqui o bacana é que o room service 24 horas a gente disponibiliza todos os menus. Então, por exemplo, os restaurantes de especialidade, ele vai poder usufruir se ele quiser na cabine dele. Tá? Isso também eu acho bem bacana. E a questão do frigobar, que realmente é uma coisa impressionante, o padrão de serviço. Você pede no primeiro dia alguma coisa, a partir desse dia, todos os dias no seu frigobar vai ter aquilo que você pediu. Se foi um suco, se foi um espumante, se foi uma cerveja, enfim. Aquilo vai ser colocado na sua cabine. Mesmo que você não peça, se você pediu uma vez, vai estar lá. Eles colocam, eles têm essa atenção. Sim. A outra categoria que a gente tem, que eu acho que é um custo-benefício bem interessante, que é a concierge. Por quê? Porque aqui ela já inclui um hotel pré-cruzeiro, né? Uma noite pré-cruzeiro no hotel de luxo, tem o translado, hotel para o porto, carregador de malas, o café da manhã e a prioridade para fazer as reservas nas excursões e no restaurante de especialidade, tá? Uma atenção especial aqui para o hotel, que eu acho bacana dizer para vocês, consultores, que quando a gente vende um cruzeiro da Regent de última hora, que isso está acontecendo, é uma coisa inédita isso, porque antes as pessoas compravam com muita antecedência, as pessoas desse perfil. Hoje em dia, as oportunidades aparecem e eles compram. Então,
pessoas comprando para navio saindo mês que vem. Aí a gente precisa tomar cuidado, tá? Porque daí tem que verificar se esse hotel vai estar disponível para o seu cliente e a gente também tem que tomar cuidado com as reservas, porque quando o seu cliente está numa categoria concierge acima, as as reservas para as excursões abrem com 220 dias e na standard com 180. Então, quando o seu cliente compra um agent de última hora, ele nunca vai ficar sem um passeio. Sempre tem muitas opções de passeio. Mas pode ser que algumas já estejam em lista de espera, o que não tem problema nenhum em entrar numa lista de espera, mas é sempre legal fazer mais de uma reserva para ele ter, durante o dia, usufruir aí dessa experiência que já está inclusa, tá? Da suíte concierge para cima, que são todas essas, já inclui o mordomo, né? Os produtos são da Guerlain, aí cada um recebe um iPad, porque como a internet já está inclusa também, para curtir aí durante a viagem, né? O que ele quiser ver. O Smithsonian é um programa de enriquecimento cultural muito bacana que a gente tem, né? O Smithsonian fica em Washington, D.C., é uma instituição cultural. Quem que faz parte dela? Fotógrafos, historiadores, diplomatas, e aí eles são convidados a vir a bordo para falar um pouquinho dos destinos os portos que o seu cliente vai passar, tá? Por isso que a gente fala que é um enriquecimento cultural. Aí eu trouxe algumas sugestões de roteiro, até para vocês terem uma noção de preço do que a gente está falando. E a primeira delas é um Alaska, que eu acho que ainda dá tempo de vender Alaska, né? A Regent é uma das top melhores assim para esse destino, por quê? E o destino é um espetáculo. Eu sou uma apaixonada pelo Alasca, voltaria todo ano. Então, assim, abra o coração pro Alasca. Sim, o Alasca está sendo muito procurada porque as pessoas se apaixonam realmente. E como a Regent é um navio de médio porte, ela consegue passar nos fiordes. Se vocês perceberem no mapa, essa linhazinha azul que entra lá dentro ali em Juneau, no Trace Arm, ali em Skagway, as companhias que têm navios maiores, elas param, elas não conseguem chegar por causa do tamanho. E é muito bacana ter essa experiência de navio, tá? E aqui também é legal dizer que são 43 excursões inclusas. Vocês melhor do que eu sabem quão caro é a parte terrestre no Alasca, né? E aqui tem muitos passeios inclusos, né? 43 excursões para o seu cliente escolher. Uma coisa interessante de Alasca, só assim, complementando, tem excursões que não estão incluídas que são de sobrevoo, tanto em helicóptero quanto agora me fugiu, que pousa na água. O hidroavião. E isso é interessante vocês oferecerem para o cliente, porque é uma experiência única. Ver realmente as geleiras de cima é muito impressionante. Então, ofereçam em um dos portos para que seu cliente faça isso também. A gente manda sempre esse PDF com as excursões, sim, indicando quais são as que têm custo adicional. Que chama Regent Choice, tá? Que são passeios mais exclusivos. Mas o custo, quando você for botar com um DMC local e ver o preço da companhia, realmente a companhia faz com que seu cliente continue dentro de Regent, exatamente para todo mundo ter segurança. O seu cliente continuar dentro da companhia, fazer todos os passeios, com oportunidade bacana, principalmente de preço, e você, como consultor, ter a certeza que seu cliente está com a companhia, né? Aqui uma opção de Explorer, um preço incrível pelo navio que vocês acabaram de ver, né? 15 mil reais, uma saída de Mediterrâneo, com 37 excursões inclusas, um roteiro bem bonito. E aqui uma oportunidade incrível que a Regent está fazendo, até dia 30 de junho. Nós estamos dando alguns créditos a bordo em saídas selecionadas. Essa é uma delas, tá? Então, tem 400 créditos de crédito, tem $400 de crédito a bordo por cabine. Onde que ele vai usar isso? No passeio pago, na Regent Choice, no spa, né? Assino na loja. Nas lojas que tem, nas boutiques. Então, é uma oportunidade incrível, assim, para oferecer o melhor produto hoje no mercado de referência, porque eu esqueci de falar que o Explorer, ele ganhou o prêmio pelo Cruise Critics, que eu acho que a maioria de vocês conhecem, né? Se não todos.
como o navio mais luxuoso construído até hoje no mercado, tá? Uma outra oportunidade de Explora, que eu também achei super boa essa oportunidade, são 8 noites, 43 excursões inclusas, com $400 de crédito a bordo, também no Mediterrâneo, tá? O Voyager, olha o preço disso, R$ 13.000, com 54 excursões inclusas, também Mediterrâneo, um roteiro lindo, né? Colocando esse preço por dia, 9 noites, fica realmente incrível. Você consegue mostrar para o seu cliente a vantagem de fazer esse cruzeiro. E aqui um pouquinho do que a Manu falou no começo, que eu adoro dividir esse slide com vocês, porque vocês devem estar pensando, nossa, mas como que eu vou falar? O cruzeiro custa R$ 15.000 por pessoa, né? É simples. E porque ele vai virar para você e falar, não, você me falou que tem um de 9. Tudo bem, se você pegar esse de 9, colocar na ponta do lápis o que ele vai gastar de Wi-Fi, de bebida, de alimentação e de passeio, principalmente em todos os portos que ele quiser fazer, e literalmente listar para ele, muito provável isso que você está oferecendo para ele de 9 fique mais caro do que o Regent, que já está tudo incluso, tá? Então, acho legal também a gente ter isso em mente, virar um pouquinho a chavinha, porque é o nosso papel, mostrar isso para o cliente, né, como consultor. E a Regent não é uma venda fácil, mas quando você acha o cliente certo, é uma companhia que você pode vender tranquilamente, porque é muito difícil a gente ter reclamação, a gente ter problema. Quando tem, a gente tenta agir da melhor forma possível, com rapidez. São pouquíssimas vezes. E um dado muito importante que eu gosto de dividir é que 55% dos nossos passageiros são repeaters, são passageiros frequentes, que vão e voltam. Então, realmente é uma companhia que fideliza. Sim, né? certeza. Uma vez que o cliente passa a Regent, dificilmente ele não volta, não né? Volta. Ele realmente tem vontade de fazer outro, às vezes até reserva a bordo. E uma coisa interessante é que o cliente reservando a bordo, nós somos aqui da Qualitours informados imediatamente e a gente já passa a reserva para a agência que fez a reserva inicial. Então, você já tem uma garantia legal para incentivar o cliente, porque ele tem vantagens de fazer uma reserva a bordo para a viagem do ano seguinte. Isso é já transferido automaticamente para vocês. Né? Então, você já garante a venda do próximo ano com vantagens para o cliente e vantagens para vocês também. Sim. É isso, gente. Muito obrigada. A gente vai agora ver algumas perguntas. A gente tem aí alguns minutos. Vamos lá. Tem uma pergunta sobre dress code. Isso é bem interessante. Ótima pergunta. Eu esqueci de falar. Excelente. É uma companhia super tranquila. Não tem noite do capitão, noite de gala, noite de não sei o quê. É uma companhia que você, para jantar só, que não pode de calça jeans e tênis. Mas assim, se você tiver o seu cliente tiver com uma calça de sarja, um sapato, um polo, por exemplo, ele vai estar super bem vestido, tá? Não é obrigatório de paletó e gravata. Óbvio, né? A gente está falando de uma companhia que tem muitos americanos, muitos europeus. Então, assim, tem mulher que gosta de salto, de vestido longo, mas aí vai de cada um. Mas é uma companhia muito informal. Não existe turno de refeição, já aproveitando, porque eu também acho que não falei. Não existe turno de refeição, não é obrigatório sentar na mesma mesa, não tem que sentar com ninguém que não queira. O seu cliente ele vai fazer o que ele quiser, a hora que ele quiser, tá? É bastante flexível. Né? Isso. Tem uma pergunta sobre as aulas de culinária, se são só no Explorer ou nos outros. Boa. Essa aula, por enquanto, a gente só está oferecendo no Explorer, tá? E em saídas selecionadas também. E aí vamos aproveitar para falar bem da companhia irmã, que é a Oceania. Que a Oceania tem nos 2 barcos mais novos, Marina e Riviera, essa mesma estrutura. Então, para um cliente que tem interesse assim, grande em gastronomia, é legal a gente pensar nessa alternativa, porque tem o espaço para as aulas e as excursões
com as atividades gastronômicas em terra também. Então é legal pensar nisso. Ótima pergunta sobre crianças. A Regent aceita crianças acima de 1 ano de idade. A gente tem monitor a bordo em saídas de Mediterrâneo e Alasca, tá? São saídas também selecionadas, elas são muito bem-vindas, porque é uma época de férias, então, sim, as famílias levam as crianças, mas deixando claro que não é uma companhia que está preparada, eu digo, não tem um Clube Kids, por exemplo, tá? Não tem um espaço exclusivo para criança. Então, existem monitores divididos por idades, por faixa etária, que vão fazer atividades com as crianças no navio, em lugares que dê para fazer alguma atividade, tá? Sim. É importante dizer que é muito bacana para aquela família que quer passar tempo com a criança, quer que a criança faça as excursões junto, que faça tudo junto, e não aquela família que quer deixar a criança fazendo uma coisa de criança e o pai e a mãe fazendo outra coisa. Então, acho que é interessante pensar nesse formato de viagem. Tem uma pergunta aqui sobre grupos. A Regent faz grupos, tem vantagens para grupos, né, a partir de 6 cabines. Quando o 12º leito nas 6 cabines é free. E você sempre tem um diferencial. Tem vários benefícios diferenciados aí que a Qualitours pode passar depois para vocês. Isso, a gente pode tratar. Falem sempre com a gente quando tiver oportunidade de grupo, para que a gente verifique com a companhia. Eu quero responder como é divulgada a programação a bordo, que é bem interessante. Isso eu esqueci de falar também. Existe hoje já uma preocupação muito grande conosco, tá? Então, quando vocês compram um cruzeiro com a Qualitours, existe a preocupação deles preencherem o Guest Information. Nesse Guest Information vai a nacionalidade. Quando está brasileiro, toda a programação a bordo, dentro da suíte, vai ser em português, tá? Tudo. Isso é muito bacana para quem tem dificuldade com a língua. A maioria dos nossos navios já tem tripulação que fala a língua latina, tá? Tem alguns que já tem na recepção brasileiros. Como muda muito, eu não sei dizer onde tem brasileiro em cada um, mas eu tenho certeza que tem. Sempre tem alguém falando espanhol, né? Espanhol é fácil. Fácil. Português também de Portugal, nós conhecemos bastante. Então, esse medo que algumas pessoas mais velhas têm, que não dominam a língua inglesa fluentemente, não se faz necessário mais, tá? Em todos os restaurantes da Regent tem menu em português também. Tem uma pergunta aqui sobre os transfers de para Porto, né? E aí acho que é importante a gente separar um pouco as coisas. Então, nas excursões sempre está incluído. Então, eles buscam realmente na porta do navio e aí você já tem o transfer, né? Enfim, para fazer aquela excursão que está incluída no seu que você escolheu para o dia. No caso das cabines concierge e acima, aí a gente tem o transfer incluído do hotel para o porto. Exatamente. É isso que está incluso, tá, gente? Do porto, sei lá, do porto para o aeroporto, por exemplo, do porto, quando acabou o cruzeiro, para o hotel de volta, se ele vai fazer um pós, não está incluso. Mas a companhia oferece tudo isso via sistema. Se você quiser deixar o seu cliente dentro da companhia, para transfer do aeroporto para o hotel, tá? A Qualitours tem como ver isso para vocês via sistema e passar o valor. A gente oferece todos os transfers que o seu cliente quiser. Mas o que está incluso é da categoria concierge acima, hotel, porto. E do hotel incluído também, não é de qualquer hotel. Isso. Se o cliente optar por não ficar no hotel que a companhia inclui e quer o transfer, a gente não consegue fazer. Não. Tem que ser do hotel incluído pela Regent, tá? Então é como um pacote mesmo. Exatamente. Gente, é isso. A gente está com um horário super em cima.
Muito obrigada pela participação de todos. Glaucia, muito obrigada pela parceria. Obrigada a você. Eu quero agradecer também pelo tempo de vocês nessa manhã, pela oportunidade. E qualquer dúvida, fique à vontade para falar tanto comigo, toda a equipe da Qualitours e Glaucia. A gente está sempre em contato. Sempre. E pode ajudar vocês com tudo o que for necessário. Eu quero dizer que a Qualitours é uma das nossas principais, se não for a principal, tá? Como parceira. Então, vocês estão em ótimas mãos. E eu estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem, tá? Contem conosco para ajudar com todos os detalhes, toda a organização. Tenham um ótimo dia e obrigada.